Escutismo, educar para a vida no século XXI é o tema do Congresso Nacional do CNE, que reúne mais de 900 pessoas aqui no Centro de Congressos de Lisboa. Temos connosco o orador principal deste congresso, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que desde já agradeço a disponibilidade. E eu começaria por lhe perguntar aqui acerca um bocadinho dos jovens. Os jovens de hoje têm um acesso muito facilitado à informação, à internet, aos audiovisuais, o que faz deles pessoas potencialmente mais informadas. Na sua opinião, estes jovens sabem gerir e digerir esta informação? Bom, eu aí tenho uma opinião que é controversa, como é natural, e que decorre da minha experiência como professor, ou se quiser como educador em geral. Porque não é só, é pai, avô, professor. Eles têm informação que nós não tínhamos. 1000 vezes mais informação, 1 milhão de vezes mais informação, porque chega permanentemente pela internet, porque chega pelos novos meios audiovisuais. Mas ao mesmo tempo, porque o dia tem 24 horas, é mais difícil digerirem tanta informação. Porque ela é muito superior àquela que nós tínhamos e porque o tempo é o mesmo. Então o que eu encontro é um amadurecimento mais tardio. Vão adiando opções e mantêm hesitações e dúvidas até muito mais tarde do que a minha geração mantinha. E, portanto, isto verifica-se em termos vocacionais. É muito frequente encontrar jovens que até muito tarde não sabem exatamente qual é o começo de vida, porque irão ter, ao longo da vida, várias vocações. E também várias atividades. Essa é uma diferença deste tempo. Não poderão dizer, como no meu tempo, que não, eu vou ser professor toda a vida, ou quero ser engenheiro, ou quero ser economista, sabem lá o que irão ser. Mas mesmo saber por onde vão começar, o que os realiza mais no começo de vida, é uma dificuldade. Onde vão viver, como vão viver, as condições para se autonomizarem são mais difíceis, sobretudo neste período de crise, em Portugal. E, portanto, eu encontro com 25, 26, 27, 28 anos, às vezes com mais de 30 anos, gente nova, que em encruzilhadas da vida está com angústias, com hesitações que decorrem de muita informação e da dificuldade de digerir em tempo útil essa informação. Os jovens vivem, os jovens e não só, vivemos tempos de instabilidade a todos os níveis. Os jovens têm, por vezes, e tocando aí nesse aspecto, abdicar da sua real vocação para se adaptar a novas realidades. Acha que vamos ter um futuro de pessoas insatisfeitas? Bom, aí eu acho que é o seguinte, realmente, e vou falar sobretudo na experiência portuguesa, ou se quiser na experiência de alguma Europa, porque é diferente conforme os continentes e conforme as sociedades. De facto, a sociedade portuguesa está em crise praticamente desde o começo do século. E há problemas estruturais que decorrem de termos tido a enfrentar ao mesmo tempo, e de uma maneira geral bem, mas com um preço muito elevado, o desafio da descolonização, o desafio da democratização, o desafio da integração europeia, o desafio de criação de uma nova economia. Isto feito ao mesmo tempo, por um lado tem uma fatura, por outro lado somou-se a crises internacionais, europeia, mundial, e até a crises internas, e tudo isso atingiu a sua máxima expressão nos últimos anos. E provavelmente ainda vai sobrar por alguns. É a menor escala, mas vai sobrar. E, apesar da nossa história ser uma história de viver sempre em crise, é a história de Portugal, que de facto é para os jovens que estão a viver pela primeira vez. E uma crise tão contundente, tão forte, isso cria angústias. Como é que vai ser o meu futuro? E quando fazem coincidir vocação com curso, ou vocação com primeira atividade profissional, que não é exatamente a mesma coisa. A vocação é o caminho de realização pessoal. O curso é um instrumento. Mas em muitos casos o que acontece é que até tiram o curso com a vocação indefinida e depois ficam ali a palpar terreno para ver como é que vão utilizar essa oportunidade. Mas noutros casos têm uma vocação mais definida e ela não se pode concretizar plenamente. Porque o mercado de trabalho não deixa, porque o desemprego é enorme, porque a entrada de qualificados é mais difícil, porque muitos têm de emigrar. E então, com aquela flexibilidade que têm os mais novos, eles estão a enfrentar isso como?
Primeiro, é fundamental que não desanimem, não desesperem. Vão viver muito tempo e aquilo que se vive agora é uma questão, apesar de tudo, de uma crise, na sua expressão mais intensa, de um número limitado de anos. Segundo, que utilizem esse tempo para formação complementar, se puderem. E muitos estão a fazer isso. Estão a enriquecer-se. Já que não podem fazer plenamente o que quereriam fazer no mundo do trabalho, estão a fazer estudos complementares, a enriquecer-se. Vão lá fora valorizar-se enquanto trabalham noutras áreas. Ou então, derivaram da área, que era a área em que gostariam de começar a sua vida, profissional, social, para outra vizinha. Ou em que é possível, à espera da melhor oportunidade. Isso, naturalmente, que pode criar e está a criar insatisfação. E frustração, e às vezes até desespero, o que deve ser combatido nos mais novos, porque temem vir a ser uma geração perdida. Dizem, nós perdemos essa oportunidade. Ora, isso não é verdade. Nenhuma geração é perdida. Pode parecer perdida à luz do que era o sonho para a concretização imediata. Mas é sempre uma geração que se pode realizar com um tempo um bocadinho diferente, com uma forma um bocadinho diferente, num lugar um bocadinho diferente. A sociedade portuguesa é uma sociedade que também nisso, historicamente, é de imigração. Muitas vezes se emigrou ou para ficar ou para ir e voltar. Agora, eu admito que seja um desafio novo e preocupante, sobretudo se comparado com aquilo que se viveu de alguma expectativa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, em termos de oportunidades que os fundos europeus estavam a criar e que as projeções para o crescimento na Europa e em Portugal também permitiam autorizar. Na sua opinião, qual é a percepção que a sociedade tem do escotismo? Eu acho que esse é um dos problemas do escotismo. Porque a sociedade portuguesa nunca percebeu bem o escotismo. Mas houve fases da sua vida em que percebeu melhor do que percebe hoje. E há aqui um esforço de comunicação, através dos grandes meios de comunicação social de massas, dos meios audiovisuais, e depois da proximidade, do contacto pessoal. Um grande esforço tem que ser feito para explicar a mensagem escotista. Porquê? Porque, em muitos casos, o que acontece é o seguinte: o movimento escotista em Portugal tem vários componentes, mas a mais forte, numericamente longe, é o Corpo Nacional de Escotas. Com a devida consideração para todos os outros que merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Ora, o que acontece é que o Corpo Nacional de Escotas é de inspiração cristã. A sociedade portuguesa está num processo muito rápido de descristianização. Sobretudo, Grande Lisboa. Eu às vezes tenho dito, e as pessoas chocam-se muito, que nós, cristãos, já não somos maioritários, de facto, em termos de valores fundamentais, na Grande Lisboa. Porventura seremos noutros pontos do país. Mas se perguntar em referendo a opinião dos eleitores sobre questões vitais, de princípios, já não é da organização, provavelmente nós perdemos. Ora bom, isso também se reflete no conhecimento de uma realidade como o Corpo Nacional de Escotas. Porque é uma realidade que o universo cristão conhece, o mundo cristão conhece, mas que o mundo que o não é, não quer dizer que seja anticristão, mas que é relativista, para o qual essa realidade é uma realidade que não é relevante neste tempo do salve-se quem puder. O conhecimento da riqueza da experiência, da vida, do contributo do Corpo Nacional de Escotas na formação de crianças e de jovens escapa a muito educador, escapa a muita escola, escapa a muita família, escapa a muito português, nomeadamente metropolitano, lisboeta, e admito que também para além disso escapa a muito meio de comunicação social. Mas não é um fenómeno isolado, é um fenómeno que a Igreja como um todo está a sofrer, com raras exceções,
Porque depois temos raras exceções. Fátima é uma exceção. Há momentos de culto específico que, pelo peso tradicional, que porque transversais, porque entram em domínios dos crentes sem rótulo, são exceção em relação a isto. E, portanto, há aí uma tarefa pedagógica a fazer, mas que se vai fazendo todos os dias. E em que se está a fazer mais, já houve momentos piores. Houve momentos críticos nos anos 70 e 80 que foram talvez ainda mais complicados do que este. Partindo do tema principal deste Congresso, escotismo e educar para a vida no século XXI, considera que o escotismo é uma boa ferramenta educativa ao serviço da sociedade? Acho que sim. Acho que sim, porquê? Porque no momento em que se diz que o papel essencial na educação não pode ser só dos clássicos educadores e que há um apelo para a educação informal e para a autoeducação, isto é, a educação ativa, a participação ativa daqueles que se vão formando, que se vão educando no processo educativo. E essa é a nova visão de educação desde há umas décadas a esta parte. É um processo, não só um processo multipolar, em que todos se vão educando e enriquecendo, desde antes do nascimento até à morte, contínuo, mas em que há um papel, numa idade muito específica e crucial, um papel dos próprios teoricamente educandos, ou classicamente educandos. O escotismo aí chegou primeiro. Mas não é só o problema, chegou primeiro, tem experiência na base daquilo que já fez. Sabe como é possível, na base das atividades mais variadas, formais e informais, mas mais informais do que formais, ir educando. Vai-se educando enquanto se vai vivendo. E se vai vivendo em comunidade. Isso também é muito importante, porque a sociedade hoje é uma sociedade muito isolada, muito egocêntrica. Como em todos os períodos de crise, há mais solidão do que nunca. E o escotismo é uma forma de combate à solidão. Na sua intervenção, referiu que o futuro da Igreja é o que o movimento escotista for. Gostaria que comentasse um pouco. Eu comento muito simplesmente. A Igreja do futuro é largamente o resultado daquilo que for feito agora. Não cai do céu. É evidente que lá também haverá coisas que irão sendo feitas. Mas hoje sabe-se que os processos educativos são lentos. Sabe-se que os processos culturais são lentos. É mais fácil mudar leis, mudar constituições do que mudar a cultura. A cultura cívica é a coisa mais lenta a mudar. Portanto, por isso é que as reformas educativas produzem efeitos sempre a longo prazo, nunca a curto prazo. Isso significa que aquilo que se está a fazer hoje na formação de uma criança ou de um jovem vai ser visível em termos geracionais daqui por muitos anos. Vai sendo visível de imediato, mas vai ser mais visível daqui a muitos anos. Na vida da Igreja, a crise da ação católica abriu um vazio, sobretudo nas escolas, que os movimentos múltiplos têm aparecido, e são muito ricos e variados, não preencheram totalmente, com a dimensão numérica e geográfica e social que tem o escotismo cristão. E, portanto, quer dizer, o que for feito por estes largos milhares de cristãos escoteiros nos próximos anos vai marcar mais em termos numéricos e porventura também mais em termos qualitativos as crianças e os jovens deste tempo do que tudo o resto que é muito que está a ser feito nas paróquias, nas escolas de inspiração cristã, nos movimentos. Por isso é que eu disse, não disse como exclusivo, não é o único fator, mas é um fator muito importante e que pode ser determinante, até na medida em que seja exemplar, quer dizer, constitua uma forma de atenção privilegiada para outras ações cristãs.
Este congresso será o culminar das comemorações dos 90 anos do CNE. Que mensagem gostaria de deixar a todos os escuteiros? Olha, eu acho que a primeira mensagem é de gratidão àqueles que foram, que já morreram, que estão velhinhos, mas nunca estão velhinhos na cabeça nem no coração, por aquilo que fizeram. Porque sem eles não havia este congresso. Sem aqueles que arrancaram, os que fundaram, os que deram expressão nacional, os que lutaram para a autonomia do Corpo Nacional de Escutas, num momento em que a própria lógica do regime político queria reunir tudo na sociedade portuguesa. Sem eles, sem os bispos, sem os padres, os assistentes espirituais, sem os dirigentes, sem aqueles que tiveram a coragem muitas vezes de caminhar sozinhos, desde os primeiros momentos, nós não estaríamos aqui. E depois os que pegaram nesse legado e foram mantendo vivo. Sem os que refizeram o movimento em meados dos anos 70, numa altura em que se disse, porque é uma nova igreja, é um novo país, é preciso partir de novo, e ao partir de novo se questionou se realmente valeria a pena perseguir esta história. E valeu a pena. É, portanto, gratidão, naturalmente, até àqueles que puseram um pé a este congresso, até aos atuais dirigentes, porque senão não estávamos também aqui. E depois de uma grande esperança. Uma grande esperança, quer dizer, é de que deste congresso saia, para os próximos 10 anos, até aos 100 anos, uma força renovada, que cubra o país todo. Como eu disse, com um papel importante dos escuteiros homens, mas com um papel acrescido e, a meu ver, não menos importante, da mulher no movimento escutista, do contributo feminino, no diálogo intergeracional, mantendo as pontes entre os dirigentes mais velhos e aqueles novinhos que estão a entrar, os lobitos, que são a grande esperança do futuro. Que isso toque as famílias, porque as famílias podem ajudar, naturalmente. Que isso chegue às escolas, que isso faça ponte com as escolas de inspiração cristã, mas também toque as escolas que, pela sua própria natureza, não têm essa inspiração. Que isso chegue aos meios de comunicação social, que se vá atravessando a sociedade portuguesa, para que se perceba que o que ali está e o que aqui está, num tempo em que é fácil rotular tudo o que tem uma inspiração cristã, de respeitável no quadro da liberdade religiosa, mas não mais do que isso, para que se admita uma coisa pela qual eu me tenho batido muito, que é a capacidade dos cristãos afirmarem a sua fé no espaço público. Porque isso é a liberdade religiosa. Não é afirmar na sacristia, não é afirmar na igreja, não é afirmar em comunidade fechada, é afirmar no espaço público, enquanto cristãos. Porque a nossa fé não é uma fé de segundas, quartas e sextas, é uma fé constante, que atravessa toda a atividade e que é uma fé de projeção pública, que tem a ver com aquilo que estamos a fazer nos vários domínios da atividade. E houve um tempo em que na sociedade portuguesa se levou o laicismo a um ponto tal que se deturpou aquilo que deveria ser a separação da Igreja do Estado, entendendo que só se podia intervir no espaço público como cidadão. Como crente, tinha de se intervir num espaço privado onde reúne a comunidade de crentes. Ora, o escutismo não tem espaços fechados. É o convívio com o ar livre. Como é que se pode dizer a um escuteiro: olha, tu és escuteiro ou tu és escuteira, mas fechada numa sala, ou fechada num templo, ou fechada numa reunião? Não é. Não é. Foi precisamente criado para ser o oposto disso. E nessa medida, o ir testemunhando no espaço público, sem complexos, com alegria, com jovialidade, isso é contagiante. É contagiante.
E a sociedade portuguesa precisa desses contextos. Aqui fica a opinião do orador principal, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, neste Congresso Nacional do CNE. Durante 2 dias, este foi o ponto de encontro, reflexão e debate, onde o papel do escotismo está no centro das atenções.